Tem uma família que o pai suicidou-se quando suas filhas gêmeas contavam com 8 anos. A mãe das meninas não conseguiu segurar a dor e drogava-se e faleceu quando as meninas estavam com 15 anos. Uma das meninas engravidou e no parto complicado teve uma infecção e o bebê morreu horas depois do parto. Será que a morte do bebê tem relação com o suicídio de seus pais? Obrigada desde já. Ligação direta não tem, mas tem uma ligação indireta, porque na medida em que o pai ele fragilizou a criação das meninas, acaba favorecendo com que determinados mecanismos da vida acontecessem sem serem a programação primeira que estava prevista. Pode ser. A gente vê no livro Memórias de um Suicida que quando ocorre o suicídio de Jerônimo, a sua família toda se desestrutura e a filha dele, que era mais jovem, Margaridinha, vai parar no cais do porto como prostituta. A menina certamente não seria prostituta se o pai estivesse vivo. É pouco provável. Poderia ser? Poderia, mas é menos provável, em função da presença do pai, da família mais organizada. Na hora que o pai falta, que a família começa a passar fome, determinados valores espirituais que ficariam, digamos assim, adormecidos durante essa existência, eles afloram e Margaridinha vai parar no cais da Ribeira. Assim, portanto, é possível que essa experiência tenha acontecido. O que a gente sabe daquilo que a doutrina espírita nos oferece é que pode não ser o planejamento principal, ou seja, que aquela criança desencarnasse logo ao nascer, poderia não ser o principal planejamento, mas estava no quadro de possibilidades. Quando um espírito reencarna, ele não traz uma única rota para cumprir, ele traz um emaranhado de possibilidades, como se o planejamento fosse uma grande teia. E a gente anda nessa teia como sendo o principal caminho, mas na hora que algo não sai como desejado, o indivíduo acaba pegando caminhos alternativos e vive experiências que, em princípio, não estavam no planejamento, mas estavam no quadro de possibilidades, ou seja, estava no mapa da teia. Os espíritos dizem, ó, você está programada para isso, mas se acontecer isso, é possível que isso se dê. Se isso acontecer, não é injusto, mas não é o planejamento principal. Então, a criança desencarna, porque existe no quadro das experiências desse espírito, que embora a criança é um espírito multimilenar, justificativas para que ele desencarnasse cedo, e que talvez não fosse a programação principal, ou talvez fosse a programação principal. A gente não sabe. O que a gente sabe é que, mesmo acontecendo o que não foi o planejamento principal, acaba sendo algo que não é injusto, porque o espírito tem um conjunto de experiências que se justifica por aquilo que acontece com ele no presente. Não era o planejamento principal, mas estava no radar daquilo que poderia acontecer.